Olá, meus irmãos. Alegria poder compartilhar a palavra de Deus, falar daquilo que Deus tem para os nossos corações nesta oportunidade. Eu quero convidar a sua atenção para o que Deus tem para os nossos corações através da sua palavra. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o texto de João, capítulo 16, versículo de número 33, que diz assim, quero ler para os irmãos. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo de número 33. Este é o tema que quero compartilhar com você, baseado neste versículo, não é? Tendes bom ânimo. Jesus, expressando a sua preocupação com os discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus ao coração dos seus discípulos, que sem dúvida são palavras do Senhor Jesus aos nossos corações para este tempo. João, irmãos queridos, a partir do capítulo 14 de João, do seu evangelho, ele registra os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação, é claro. No capítulo 14, João registra mensagens de conforto e promessa de consolo do Espírito Santo na vida dos irmãos. Ou seja, a promessa do Consolador, o Espírito Santo do Senhor, na vida dos discípulos do Senhor. Capítulo de número 15, João registra mensagens de Jesus de encorajamento para continuar frutificando. É quando ele diz que Jesus é a videira e nós somos as varas, não é? Então, mesmo diante do distanciamento físico de Jesus, no caso, quando ele se referia aos seus discípulos, ele estava dizendo que eles deveriam continuar frutificando. No capítulo de número 16, mensagens que o Senhor Jesus transmitiu aos discípulos, que João registrou, da missão do Consolador, ou seja, a missão do Espírito Santo do Senhor. E mais algumas palavras que Jesus proferiu de encorajamento diante das lutas que os seus discípulos iriam enfrentar a partir, não é, da sua crucificação. João 17 para mim, eu entendo ser um dos mais belos capítulos de João. E por que não dizer da Bíblia? Não é? É a oração sacerdotal de Jesus. É a mensagem da solene oração sacerdotal de Jesus. Quando no versículo de número 20, ele ora pelos seus discípulos que estavam com ele, mas também ora em favor daqueles discípulos que iriam crer nele a partir, né, da obra que, sem dúvida, aqueles discípulos iriam realizar. Capítulos 18 e capítulos 19 registram a caminhada, né, de Jesus até a cruz, a crucificação. E os capítulos 20 e 21 vão registrar a ressurreição e a aparição de Jesus aos seus discípulos. Então, a partir do capítulo 14, são os últimos momentos, né, de Jesus com os seus discípulos. A nossa ênfase é o capítulo 16. Não é? Capítulo 16. No capítulo 16, Jesus primeiro vai falar aos discípulos e vai, de alguma forma, não é, fazer uma revelação a respeito da perseguição que certamente os discípulos iriam sofrer, né, em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus fala
a respeito da perseguição. E Jesus também declara a missão do Consolador, no capítulo, dos versículos 5 até os versículos de número 15 deste capítulo de 16. Jesus também fala do sofrimento que seus discípulos iriam passar e, novamente, os encoraja, não é? Com a alegria da sua presença. Os encoraja para que eles entendam que o Senhor Jesus estaria com ele ou com eles até a consumação do século, ou seja, com os seus discípulos, que somos nós. E os versos 25 a 33, não é? Jesus vai reafirmar a sua, aquilo que ele tinha reservado para os seus discípulos, a sua paz, a paz de Cristo, não é? Que vence todas as aflições. Portanto, irmãos queridos, aqui vemos Jesus falando do amor do Pai e do seu amor em prol dos seus discípulos, em favor dos seus discípulos, pelos seus discípulos, e que eles não poderiam se esquecer de que ele, Jesus, veio para cumprir a missão de revelar o Pai, mas que a hora da sua partida já se aproximava. Daí, cada discípulo precisava estar animado para continuar a obra. Por isso ele disse, tem de bom ânimo. Daí a ênfase, né, afirmativa do versículo de número 33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz. Ou seja, o ânimo, queridos irmãos, é necessário. E as coisas que o Senhor disse, né, preparando os discípulos para aquele momento, é para que eles pudessem ter paz no seu coração, ter tranquilidade nos seus corações e ânimo para prosseguir a obra. Ânimo. O que é ânimo? Como entender, né, esta palavra, ânimo? Inclusive para estes dias que estamos vivendo. Sem dúvida, para os dias dos discípulos, para os dias da Igreja do Senhor ao longo da sua história, para o nosso dia e para os dias futuros, mas para este tempo. Ânimo, diz os nossos dicionários, não é? O conceito a respeito de ânimo, da palavra ânimo, é um estado emocional de duração relativamente longa. Um estado emocional, não é? De duração longa, provavelmente longa. E ter objetivos bem definidos é uma maneira de se estar animado ou motivado. É necessário que se tenha algum objetivo em nossas vidas, né, para que realmente fiquemos animados. Eu imagino que este é o momento de você traçar alguns objetivos para que você possa se sentir animado a prosseguir, né, na missão que o Senhor Jesus lhe tem confiado. Porque a falta de objetivos, isto está dito por aqueles que entendem a respeito do assunto, pode ser uma das grandes razões da falta de ânimo. Porque quando você tem objetivos, você foca nele, né? E vai na direção daqueles objetivos. Então, a falta de objetivos pode ser algumas razões, né, da falta de ânimo das pessoas. Então, irmãos, pensando neste tempo e no tempo futuro, quando estamos em apuros, nós precisamos encarar esta realidade. Encarando os nossos dias, né, e os nossos apuros reais, os nossos problemas, cada um sofrendo na pele as dificuldades. Sim, neste tempo, a palavra de ordem do Senhor para mim e para você é esta: tende bom ânimo. Versículo de número 33. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. João 16, verso 33. Neste mundo vocês terão aflições.
ou terão tribulações, como pode ser em algumas versões. Não posso lhe dizer, irmãos, que tipo de problema você terá. Nenhum de nós pode dizer, não é? Doenças debilitantes ou repentina são problemas que podem trazer algum tipo de aflição. A perca de alguém a quem amamos. Quantos perderam entes queridos nesse tempo, né? Não só pelo problema do coronavírus, né? Dessa pandemia, mas também por outros problemas. Alguns perderam seus entes queridos. Mas principalmente por causa deste momento difícil que estamos vivendo. Quantas pessoas sendo notificadas, né, a sua morte. Não estamos aqui discutindo mérito, estamos discutindo o fato, né, daquilo que é dito pela mídia e por tantos órgãos de comunicação. Então, são percas de pessoas importantes para nós. Isto pode realmente trazer alguma aflição, porque amamos estas pessoas. A perca do emprego, não é? A perca do emprego. Neste tempo, não apenas tivemos um problema de saúde, mas também problemas sociais. Então, a perca do emprego, consequentemente, a falta dos recursos, podem trazer aflições. Há também os casos da violência que estão presentes, né? No nosso tempo. Claro que, ao longo da história da humanidade, tantos momentos de violência, guerras, facções e tantas outras fontes de violência, como aquelas que matam por preconceitos, etc. Não é? Então, a violência presente também neste tempo difícil que estamos vivendo, que tem, de alguma forma, trazido prejuízo, não é? Às nossas vidas, à vida dos nossos irmãos e de tantas pessoas. E, então, violência são motivos de aflições. Mas Jesus, mesmo assim, ele diz, ele mesmo afirma isso. Aliás, já nos dias dele, né? Ele já afirmava isso para os seus discípulos. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão tribulações. Vocês passarão por tribulações neste mundo. É fato que as tribulações estarão presentes na vida de vocês neste mundo. Jesus, irmãos queridos, disse essas palavras quando estava exatamente no cenáculo, quando se preparava para partilhar a última ceia com os seus discípulos. Ele sabia que a hora havia chegado e que logo sofreria pelos pecados de todos nós. Philip Rankin, ele diz assim: ao antever o tempo em que não estaria mais ali, sabia que seus discípulos enfrentariam um problema após o outro. Então, o fato de Jesus ter dito estas palavras desde o capítulo 14 até o capítulo 16, né? Porque a partir da frente já é a crucificação propriamente de Jesus. O fato de ele estar ali animando os seus discípulos é porque ele já sabia do que se passaria com aqueles seus servos. Então, esse tema surge repentinamente diante das circunstâncias, do discurso final do Senhor Jesus. Ele vai, de alguma forma, né, listar coisas que estariam acontecendo que, sem dúvida, trariam aflições e seria a causa da falta de ânimo. Jesus falou aos discípulos que ele os deixaria. João 13, 33, verso 36, João 16, verso 28. Então, são informações que Jesus está passando para os seus discípulos que, sem dúvida,
iria trazer para eles, né, tremenda aflição. Jesus disse aos seus discípulos que o mundo o odiaria tanto quanto odiou a ele próprio, João 15, versos 18 e 19. Que é uma notícia como esta, sem dúvida, traz aflições, não é verdade? Jesus, além disso, disse também que as pessoas procurariam matar os discípulos por causa do nome de Jesus, João 16, 2. E que eles, os discípulos, iriam chorar e lamentar em tristeza e angústia. João 16, 20. Jesus disse ainda que eles, olha só, os abandonariam e seriam dispersos por todos os lados depois da crucificação de Cristo. João 16, 32. Então, notícias como esta, sem dúvida, trouxe aflição ao coração dos nossos irmãos discípulos. E, finalmente, resumiu todas as suas tribulações numa simples declaração: neste mundo vocês terão aflições. Embora essas palavras, irmãos, tenham sido ditas por Jesus, né, especificamente naquele momento para os seus discípulos, mas tem relevância para nós hoje. Para qualquer pessoa que queira fazer diferença no mundo por Jesus Cristo, é preciso saber que, ao fazer a sua diferença, ao agir como o crente verdadeiro e genuíno, que testemunha do verdadeiro evangelho, que vive o evangelho, passará, sem dúvida, por algum tipo de aflição, porque o mundo não consegue perceber e aceitar, não é, a declaração de sua fé. O mundo sem Cristo, é claro. Uma coisa é certa, irmãos queridos, é que os problemas sempre estarão a caminho. Hoje estamos vivendo uma pandemia. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos como será os próximos anos de nossas vidas. Sabemos que há sinais ditos pelo Senhor Jesus, em Mateus 24 e em tantos outros lugares na palavra, que nos mostram o que estaria acontecendo nos dias que vão anteceder a sua volta. E é a experiência normal do povo de Deus, não é? Passar por sofrimentos neste mundo pecaminoso. Até o próprio, quando a gente percebe o pecado deste mundo, os homens afastados do Senhor, causa aflição. O que Jesus disse aos discípulos tem sido verdade para a igreja no decorrer dos séculos. Neste mundo vocês terão aflições. Então, aquilo que Jesus disse para os discípulos tem sido verdade para mim e para você, como igreja do Senhor, no nosso tempo. E será enquanto ele não voltar para os dias futuros dos discípulos do Senhor Jesus. Mas o versículo diz: sim, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus foi sincero quanto aos muitos problemas. Ele não escondeu dos discípulos. Aliás, há uma coisa muito interessante na palavra de Deus. A palavra de Deus não nos esconde. Ela é verdade aos nossos corações. E Jesus foi sincero quanto aos problemas que certamente cada discípulo iria enfrentar. Mas nem por um momento considerou isso algo que pudesse trazer sérias preocupações aos discípulos ao ponto de desviar-lhe o foco da fé. De fato, Jesus disse-lhes repentinamente, ou, melhor dizendo, repetidamente, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, João 14.
Mesmo diante das aflições, não se turbe o vosso coração, mas tende bom ânimo. Jesus, irmãos, havia acabado de profetizar que Pedro, os seus amigos, discípulos e outras pessoas, tantas outras pessoas, estariam passando por momentos difíceis. E em relação a Pedro, principalmente, Jesus acabava de dizer a ele que ele, Pedro, iria negá-lo 3 vezes naquela mesma noite. Os discípulos devem ter ficado chocados com esta notícia, não é? Quando ouviram aquilo, os seus rostos, sem duvidamente, ficaram como que empalidecidos, espantados, porque a próxima coisa que Jesus iria dizer é: não se turbe o vosso coração. Jesus disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar como seria a vida dos discípulos sem ele. Ele sabia, Jesus sabia, quanto eles iriam, discípulos, ficarem desanimados. E toda vez que Jesus falava em deixá-los, brotava esse desânimo no coração dos seus discípulos. Algo que ele disse repetidamente na noite em que foi traído, não é? Mas Jesus os tranquilizou, que enviaria o Espírito Santo e por isso os encorajou, dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14, 27. Porque o Espírito Santo estaria com eles, consolando, dirigindo, fortalecendo. De forma simples, Jesus nos ordena, irmãos, a não nos perturbarmos com os nossos problemas. Porque os problemas estão aí, eles acontecem, eles estão presentes na nossa experiência cotidiana. Mas Jesus, então, está dizendo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ouvimos a mesma ordem do Senhor Jesus, onde ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração é um imperativo divino, onde Jesus mostra para nós, né, Jesus Cristo, que ele está apenas nos encorajando a fazer algo. E ele nos manda fazer, que é avançar na direção de fazer a obra do Senhor. Uma outra citação de Philip Ryken é o seguinte: não importa os problemas que virão, não deixem seus corações ficarem perturbados, mas encham-se de coragem. Coragem é a palavra para este tempo, e ela está ao lado do ânimo. Então é preciso ter coragem, ter ânimo para este tempo que estamos passando. Essa não foi a primeira vez que Jesus disse a alguém para ter ânimo. Não foi a primeira vez. Jesus, em outras ocasiões, também procurou animar os seus discípulos, animar as pessoas que o seguiam. A presença dessa ordem, nós a encontramos nas narrativas do Evangelho, em Mateus 9, 22, Marcos 6, 50, que nos dá a impressão de que ser, né, as declarações favoritas do Senhor Jesus. Animar os seus discípulos diante das dificuldades. E João 16, 33 veio com uma promessa. Jesus, irmãos queridos, nos deu uma razão excepcional e boa para nos encher de ânimo. Ele disse: no mundo, certamente vocês terão tribulações. Para então continuar. Mas tendes bom ânimo. Então, queridos, quanto de nós tem estado desanimados neste tempo, perdido o ânimo? Talvez decepcionados porque as nossas agendas foram interrompidas.
desanimados porque os nossos programas eclesiásticos, sociais, foram interrompidos, não podemos fazer coisas que desejávamos fazer. Foi-nos cortada a oportunidade de estarmos juntos, dominicalmente, diariamente, algumas vezes. Fomos afastados dos nossos queridos. Eu mesmo estou em casa praticamente 3 meses, irmãos. A graça é que eu tenho um neto e uma netinha que mora aqui ao lado da minha casa. Então, por isso, eu tenho estado com eles, né? E eles não saem. Eles não saem. Desde esse tempo, estou em casa. Ao mesmo tempo que eu estou em casa, eles também estão. O meu filho e a minha nora que têm atendido a mim, a esposa e aos pais dela, que também estão morando aqui próximo de nós nesse tempo. Então, estamos confinados. Então, esse confinamento, para muitos, tem sido, sem dúvida, momento de desânimo. Desânimo. Então, é neste tempo que o Senhor Jesus diz para mim e para você: tendes bom ânimo. Não perca a sua fé. Tome este momento como um momento de aprendizado e de crescimento espiritual para a sua vida. Aí Jesus diz assim: eu venci. Eu venci o mundo. O que pode parecer estranho, né, esta parte do versículo, quando Jesus declara: eu venci o mundo. O que nos pode parecer estranho sobre essa promessa é o tempo verbal usado por Jesus. Eu venci o mundo. E a crucificação estava logo adiante, e ele seria morto. E aos olhos daquele tempo, daquelas pessoas, ele teria sido derrotado ali. Mas nós sabemos que ele ressurgiu, né? Mas aqui, neste momento, os discípulos não sabiam disto. Essa declaração de Jesus, naturalmente, trazia a lembrança, não é? Ao coração das pessoas, os sofrimentos que Jesus passou ao longo da sua estada e ao longo da sua caminhada até a cruz. Lembre-se que Jesus disse essas palavras noite anterior à morte na cruz. Jesus ainda não havia morrido, ainda não havia consumado a obra para a qual veio. Contudo, ele disse: eu venci. Venceu no tocante o trabalho em prol da nossa salvação. Era como já se tivesse sido feito. Jesus já percebia a consumação da nossa salvação. Ele já havia resistido toda a tentação de pecar. Estava, então, totalmente preparado para oferecer a sua vida em sacrifício das nossas vidas. Os eventos históricos que o levariam à cruz, ao túmulo, e depois para fora do túmulo, já havia começado nesta expressão de Jesus: eu venci o mundo. Jesus estava olhando adiante, irmãos queridos, pela fé, para o dia em que a sua promessa seria realizada, quando consumaria a vitória sobre o pecado. O ressurgimento, saindo da sepultura, ressurgiu. O que passa aqui para nós, essa promessa do Senhor Jesus, significa para nós o que neste dia? Quando ele diz: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa palavra, que significado tem para nós hoje? Irmãos, porque Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada. A dívida do pecado, do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, pecado da humanidade, foi cancelada na vida daqueles que aceitaram Cristo ou que aceitam Jesus
E você que está ouvindo esta palavra, se ainda não o aceitou, se você quer a dívida do seu pecado cancelado, aceite a Cristo. Receba Jesus. E assim, então, você está à porta da vida eterna. E esta porta já está aberta para aqueles que já o aceitaram. Portanto, nossos problemas são apenas temporários. E a palavra do Senhor diz isto enquanto estamos no mundo. E qualquer sofrimento que experimentamos jamais se separa do amor de Deus, jamais nos separa do amor de Deus demonstrado por nós na cruz por Jesus Cristo. Porque Cristo venceu o mundo por nós. E por Cristo nós podemos vencer o mundo. E por Cristo podemos resistir à tentação. E por Cristo podemos perseverar em meio à perseguição. E por Cristo podemos viver o seu reino na face da terra. Portanto, queridos irmãos, podemos morrer porque Cristo morreu por nós, morrer para o pecado. E também podemos morrer por Cristo e seu reino, tendo plena esperança de receber tudo que Deus preparou para nós e prometeu para aqueles que recebem o seu Filho Jesus na cruz. Portanto, o que diz a palavra como promessa para aqueles que estão animados e permanecem na fé, ou aqueles que buscam ânimo e aceitam a Cristo como seu Salvador? Ele promete que comeremos da árvore da vida, Apocalipse 2:7. Que nos assentaremos no trono com ele, Apocalipse 3:21. Que receberemos a plena herança dos filhos de Deus, Apocalipse 21, verso 7. Que veremos o fim de toda a opressão e toda língua, vai confessar que Jesus é o Senhor e toda lágrima será secada, limpa de nossos olhos. Apocalipse 21, verso 4. E por esta razão, irmãos queridos, é que precisamos estar animados. Mesmo diante dessas circunstâncias que hoje vêm contra as nossas vidas, nós precisamos estar animados. Porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. E se Cristo venceu, eu e você podemos estar animados. Charles Spurgeon afirmou: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições, e sem dúvida tenho tido a minha parcela delas. Ao dizer isso, com certeza, Spurgeon se referia à própria luta que ele tinha no seu coração e na sua vida, porque, segundo alguns escritos, alguns historiadores a respeito de Spurgeon, ele tinha alguns problemas na sua saúde, principalmente alguns sofrimentos por causa de alguma depressão. Eu venci o mundo, disse Jesus. Vencer o mundo, no sentido terreno, é vencer as transgressões, é vencer as vãs filosofias, ideologias, as inversões dos valores eternos, vencer isto. Valores de princípios que têm sido tremendamente feridos no nosso dia. É vencer o abandono da verdade absoluta da palavra de Deus. Ele venceu por sua graça. Nós também venceremos com ele. Ele nos faz vencedor. Portanto, queridos irmãos e querida irmã, querido jovem, querido adolescente, querida criança, querido ancião, mesmo diante das circunstâncias deste tempo, tendes bom ânimo. E com Cristo podemos contar para que sejamos vencedores, para que alcancemos a vitória que está prometida para a minha
e para a sua vida nos céus. Eu quero, antes de fazer a oração, compartilhar com vocês o dueto de duas irmãs duas vezes, são irmãs em Cristo e irmãs carnais, que é a irmã Patrícia e Letícia Alcântara. Elas louvam o Senhor e cantam brilhantemente para o Senhor. E nós vamos ouvir este hino, que já tem sido cantado por muitos, não é? Às vezes nós pensamos que os dias são difíceis e que a gente pode vencer esses dias por nossa conta. Mas não. Nós precisamos buscar vencer esses dias e buscar ânimo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou compartilhar com você, tá? O vídeo dessas duas irmãs louvando ao Senhor. Aguarde um instantinho, já estou chegando lá, tá? E enquanto você ouve o hino que elas vão cantar, você ora ao Senhor e peça ao Senhor que o Senhor lhe conceda a graça, né, de ter no seu coração ânimo, entendendo que Cristo Jesus é a fonte de todo o nosso ânimo. Ouçamos, portanto, a irmã Patrícia e a irmã Letícia louvando ao Senhor. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz.
Amém. A vida não é fácil, né? A gente às vezes acha que ela é fácil, mas ela não é tão fácil. Mas nós podemos buscar no Senhor a força para que realmente tenhamos a nossa vida voltado para Ele, né? A luz, o sol que nos ilumina e que através dele sejamos fortalecidos em nossos corações neste tempo difícil, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, tenhamos ânimo, ânimo. Procure animar-se no Senhor, encorajar-se no Senhor e avançar, prosseguir, fazendo a obra que Deus lhe tem confiado. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus a sua palavra, quando Jesus nos conclama a estarmos animados, mesmo diante dos tempos difíceis, animados, fazendo a sua obra, encorajados pelo Espírito Santo a prosseguir testemunhando de nossa fé. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este momento, podemos testemunhar do teu evangelho. Ó Pai querido, obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por tua palavra lida e também trazida aos nossos corações. Ó Deus, que neste momento difícil possamos nos sentir animados a fazer a tua obra, a buscar a fazer a tua obra. Ó Deus, abençoe as nossas irmãs, os nossos irmãos, as famílias de nossa igreja. Ó Deus, que nós possamos viver os nossos dias totalmente fortalecidos pelo teu Espírito. Cuida das famílias que sofrem por esta enfermidade que assola o mundo, ou por outro tipo de enfermidade. Ó Deus, cuida daqueles que sofrem. Ó Deus, que nós nos sintamos de alguma forma renovados em teu Espírito para prosseguir. Cuida da nossa nação, das nações ao redor do mundo. Cuida da nossa igreja e das igrejas também no Brasil e ao redor do mundo. E que nós possamos ter os nossos dias realmente guardados pelo Senhor e sentir-nos encorajados a prosseguir testemunhando de nossa fé. É o que pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Que o Senhor lhe dê a paz, né? O ânimo e que Cristo Jesus esteja na sua vida, na sua família e que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa igreja e a oportunidade que temos de dar testemunho do Evangelho de Jesus. Portanto, que o Senhor nos abençoe. Amém.